As crucificações, elas existem há milhares de anos e sempre foram usadas como forma de tortura e morte. Até aos nossos dias, estão presentes ainda em alguns códigos penais pelo mundo fora. Mas você verdadeiramente conhece como são feitas ou como eram feitas na antiguidade? Onde é que nasceram? Quem é que podia estar, entre aspas, candidato a morrer dessa forma? Hoje, nesta Sexta-feira Santa, em que lembramos uma das personagens mais famosas a morrer por crucificação ao longo da história, Jesus Cristo, eu convido a olhar para a crucificação do ponto de vista histórico. Como acontecia? Como eram feitas? Quantas variações existiam? É tudo isso, caros amigos, que eu vou falar com vocês. Mas antes, veja o recado que temos para si. Você gosta do nosso trabalho aqui no canal? Então temos um recado para si. Pedimos para que você deixe ficar seu like, compartilhe muito o nosso vídeo e se por acaso for novo por aqui se inscreva em nosso canal, pois assim você nos ajuda a crescer, não custa nada para si, mas para nós é muito importante. Pedimos também que deixe ficar seu comentário com ideias, sugestões, ou de onde nos assiste, sempre dentro do respeito e compreensão mútuos, pois pode ter a certeza que sempre lemos todos os comentários com todo o carinho. Agora com o recado dado, vamos voltar para o vídeo. As crucificações, caros amigos, voltando aqui para o nosso vídeo, elas são feitas há milhares de anos. Tudo indica que elas nasceram na antiga Pérsia. A antiga Pérsia é onde fica hoje o Irão. Então tudo nos indica que elas tenham nascido aí. Sabemos também que este método de execução foi o predileto de muita gente poderosa para executar os seus inimigos. Isto porque a crucificação ela tem duas particularidades. O máximo de dor, o máximo de humilhação e de exposição. E torna a pessoa virtualmente indefesa. Porque já que as mãos e os pés estão presos de alguma forma. Vamos então primeiro às origens e depois já explicamos essa parte toda. As origens da crucificação, elas remetem-nos à Pérsia Antiga, ao Império Persa. Isto, portanto, terá surgido por lá, mas depois estendeu-se a vários países do mundo, a vários impérios, como o Romano, o Império Cartaginês, entre outros. Não é? No entanto, quer dizer, nem todas as pessoas estavam, digamos assim, aptas a este tipo de morte. Por exemplo, na Roma Antiga, só um escravo ou um assassino que não fosse cidadão romano é que podia ser crucificado. Um cidadão romano nunca poderia ser crucificado. É por isso que, por exemplo, temos até, indo para o tempo de Jesus, por exemplo, né? São Pedro, que não é cidadão romano, é crucificado. São Paulo, que é cidadão romano, é decapitado. Então havia esta distinção. A cruz ela não poderia ser usada para um cidadão romano. Mais tarde, até se deixou, embora para as chamadas classes baixas do Império. Não é? Mas isso já muito mais tarde, já no século II, início do século III. Não é? No antigo Império Cartaginês,
em Cartago, na África, na atual Tunísia, até os generais podiam ser mortos por crucificação. Isto é, se estivesse uma derrota de tal forma vergonhosa que pusesse em xeque o próprio império, a própria dignidade do império, eu podia ser condenado à crucificação. Portanto, quer dizer, não era só as pessoas mais pobres que poderiam ser usadas, por exemplo, crucificadas desta forma. Por exemplo, há um caso. Os gregos, por exemplo, eles não eram muito adeptos da crucificação, porque achavam um método bárbaro demais. Embora, por exemplo, ao lado, os macedónios, de bem, o Alexandre o Grande, eles usavam frequentemente a crucificação como método de execução. Mas a Grécia Antiga não tinha muito hábito. No entanto, sabemos que pelo menos por uma vez aconteceu. No século V, Heródoto nos relata que assim foi morto um general de origem persa. Foi então pregado numa cruz. Segundo Heródoto nos conta, no século V, foi pregado mãos e pés. Esta era uma morte muito lenta. Era uma morte muito lenta porque, ao contrário do que as pessoas acham, ela não mata de imediato. Ela não mata de imediato. Muito pelo contrário. Uma morte que só vem a acontecer ao fim de vários dias. Se a pessoa estiver bem de saúde e resistente, em termos de corpo, a pessoa podia ficar tranquilamente 3, 4 dias sem morrer. Por exemplo, Jesus dura na cruz 6 horas, porque o seu estado físico já era muito fraco. Mas sabemos que muitas vezes as crucificações elas podiam durar dias, porque a morte em si não é feita pela própria cruz. A cruz só potencia a morte. Potencia porque abre espaço a algumas causas de morte diferentes. A mais frequente, por exemplo, se tem mãos e pés pregados, a mais frequente vai ser então portanto, a asfixia. Porque com o tempo a pessoa vai ter cada vez mais dificuldade em respirar, em mover o corpo e acaba envenenando o sangue e com isto a pessoa falece, ao fim dos 3, 4 dias. No entanto, isto até podia ser potencializada a duração com a colocação de um pequeno suporte para os pés, quando os pés às vezes não eram totalmente pregados, porque eles podiam não ser. A pessoa podia só ser, por exemplo, amarrada à cruz e não pregada, dependia do caso, até porque o ferro era um material caro na época. Então a pessoa podia ser apenas amarrada à cruz e se metesse um suporte na cruz para os pés, a pessoa podia durar ainda mais tempo. Tinha um suporte para fixar os pés. Há muitas variações para a própria crucificação. O método, no entanto, que nós conhecemos de crucificação com os pregos, ela era também usada. E com algumas particularidades interessantes. Primeiro, muito raramente os corpos eram retirados da cruz. Isto porque a ideia era expor a pessoa, mesmo depois de morta, expor ao máximo possível. Sabemos que
Em alguns casos isso era possível, por exemplo, pelo relato bíblico, Jesus foi retirado da cruz e foi sepultado com um funeral tradicional judaico. Sabemos que no tempo, mais ou menos, no tempo de Jesus, mais ou menos naquela época, um certo Gedeoná, espero que esteja a pronunciar bem o nome dele, poderá também ter, aliás, foi certamente também crucificado e teve também um sepultamento conforme os costumes judaicos. Então, isto porque foi encontrado esse corpo, não? Desse Gedeoná, acho que estou a pronunciar direito, peço desculpa se me for assim a pronúncia. De qualquer forma, a cruz não matava, ela potenciava a morte. Não é? E poderiam haver vários tipos de mortes possíveis. A asfixia, que era a mais frequente, a arritmia cardíaca, septicemia, muito provocado por causa dos pregos, não é? Na septicemia, não é? Septicemia, que era então provocado pelos pregos, e também podia ser, por exemplo, uma embolia pulmonar, também podia ser provocada por este tipo de morte. A verdade é que a pessoa acabava morrendo ao fim de alguns dias e no meio de dores muito grandes, porque a cruz tinha duas coisas diferentes, duas ideias. A primeira era a ideia máxima da dor, porque a pessoa está com os braços esticados, isso acaba fazendo com que a pessoa tenha dificuldade em respirar. Muitas vezes, se tiverem os pregos pregados no corpo, ainda tem sempre que a pessoa tenta respirar, o prego vai entrando no corpo, então ainda tem essa parte. E é uma morte particularmente brutal, porque a pessoa muitas vezes não pode usar os braços para se defender, nem os pés para se defender. E por isso é que até mesmo alguns romanos, como o Cícero, por exemplo, achavam abominável. O próprio Cícero, que é tido como um grande orador, romano, aquilo quando se quer citar alguém como exemplo de oratório é Cícero, não é? Até ele acaba dizendo isso certa vez, que a cruz devia ser afastada não só do corpo dos romanos, mas também da vista, do ouvido, de sequer saber que tal coisa existe. Não é? No entanto, os romanos usavam bastante, principalmente para escravos. Usavam muito para escravos e viam algumas práticas verdadeiramente brutais. Por exemplo, um escravo, se matasse o seu senhor, não só ele seria morto por crucificação, mas também todos os escravos que o senhor tivesse. Mesmo que fossem mulheres, mesmo que fossem crianças. Por exemplo, no século I há um proprietário de escravos romano chamado Plínio, que ele é morto por um escravo, não é? E todos os seus 400 escravos são mortos. Todos, incluindo mulheres e crianças. Ainda se tentou, alguns senadores tentaram mudar isso, mas ao fim e ao cabo quem prevaleceu foi a tradição e foram todos mortos. Então, esta é que é a verdadeira questão. Ela era usada apenas nas classes mais baixas, nunca nas classes altas. Não é? Nunca. Isto no caso dos romanos. Não é? Porque, por exemplo, se formos para a Cartago antiga, ela podia sim ser usada nas
classes altas. Um general, se tivesse uma derrota vergonhosa, 100% vergonhosa, podia ser exposto à crucificação como pena de ter tido aquela derrota vergonhosa. Não é? Então, isto não era 100% assim. No entanto, as crucificações, como é que eram feitas? Vocês agora podem me estar a perguntar, mas como é que eram feitas na prática? Bem, os romanos, que é de onde nos vem, apesar de tudo, mais fontes, primeiro flagelavam o condenado. Ele era despido das suas roupas, era atado a um poste, a uma coluna, e ali era açoitado, com vários açoites, era assim torturado. E aí os chicotes, que eram chamados de açorragas, eles podiam ter algumas particularidades, como por exemplo, várias cordas diferentes, e no meio das cordas, por exemplo, coisas como vidros, ossos e coisas desse tipo, de forma a não só chicotear a pessoa, mas cortar a pessoa, marcar e cortar a carne da pessoa. Isso eram chamados de açorragos. E depois havia de vários tipos, de vários tamanhos, vários tipos, pelo menos de 3 principais. Mas que muitas vezes acontecia é que a pessoa era de tal forma maltratada nesse flagelo, na flagelação, que muitos deles até morriam antes de ser crucificados. Muitos deles morriam durante esses flagelos. No entanto, esse não era o objetivo. O objetivo era apenas enfraquecer a pessoa. Não é? Depois a pessoa deveria levar o patíbulo, devia levar a cruz. Em público, despido, levar a cruz. E aqui há variações. Há quem diga que levavam só a parte transversal dos braços, e há quem diga que levariam a cruz completa. Bem, isso é muito importante, porque na maioria dos casos parece que levaria só então a trave transversal, que era chamada de patíbulum, não é? Mas em outros casos poderia levar o resto. No entanto, os autores não nos dizem muito isso. Não é? Sabemos que, por exemplo, em Roma, junto à Porta Esquilina, parece que existiam uns postes que estavam sempre já ali, prontos a crucificar pessoas, se fosse o caso. Não é? Mas não temos evidências arqueológicas disso. Parece que existiam ali, mas não há evidências arqueológicas de tal coisa. Há apenas descrição, há escrito que existiria por ali. De qualquer forma, mesmo o patíbulo, a parte dos braços, pesaria algo em torno de 45 quilos, peço desculpa. Cerca de 45 quilos, um bocadinho mais, um bocadinho menos, sendo que a cruz completa pesaria algo em torno de 135 quilos. Portanto, um peso muito, muito grande. Enfim, não há só um tipo de crucificação. Okay? Há de vários estilos, de vários feitos. A pessoa podia, por exemplo, apenas ser atada à cruz. A pessoa podia ser pregada na cruz.
Em ambos os casos varia a morte, porque mesmo as cordas, elas faziam o mesmo efeito dos pregos. Septicemia, a pessoa não poderia morrer disso, mas essa pessoa, septicemia, não receberia, certamente, porque não tinha os pregos, mas aquela questão da falta de ar, aquela questão da pressão cardíaca, isso continuava a provocar a morte, não é? Mas poderíamos então ter a pessoa apenas atada, não é? E há vários então tipos de cruz. Esta cruz que temos aqui na imagem de fundo é uma cruz chamada cruz latina. Mas também há, por exemplo, aquela que ficou conhecida como Cruz de Santo André, que é uma cruz em X invertido. Há aquela que também ficou conhecida como portanto, a cruz de latina, que é esta. Enfim, existiam vários tipos de cruz. E elas eram de vários feitios, em vários formatos, e poderiam, em alguns casos, provocar algumas outras lesões adicionais. Dependia muito do que o Estado dos guardas quisesse fazer. Não é? Então, são questões muito particulares. Quanto à crucificação em si, quando ela era feita com pregos, como é que era feita? A pessoa era levada então para o lugar público, o caminho. Portanto, depois de ter sido flagelada, a pessoa carregava, portanto, a cruz, o patíbulo, não é? Pelo caminho. Normalmente, a pessoa era levada para fora da cidade, mas, ou então para alguma zona da cidade onde fosse facilmente visível, né? Uma entrada de uma cidade ou assim, normalmente no exterior. E depois a pessoa era executada ali. Né? Havia aqui algumas particularidades interessantes. A primeira particularidade é que a cruz, então, a pessoa era pregada ali. Quando era pregada, a pessoa tinha a cruz, que era levada até lá, a pessoa era crucificada, e aí temos alguns pormenores. O primeiro pormenor eram os pregos, que tinham algo em torno de 12 até um máximo de 17 centímetros, uma cabeça quadrada e os pregos em forma cónica, mas com a cabeça quadrada, e a cabeça do prego deveria ter algo em torno de 76 centímetros, desculpem, milímetros, 76 milímetros. E aí a pessoa era pregada e ficaria dias. Havia aqui um pormenor, no entanto, interessante. Os guardas, eles não podiam abandonar o local antes que os condenados morressem, porque eles tinham de certificar que a pessoa morria. Inclusive, podiam meter penalidades se a pessoa não morresse. Não é? Podiam meter penalidades. Então, eles muitas vezes acabavam apressando a morte. Por exemplo, às vezes faziam fogueiras junto da cruz, outras vezes, por exemplo, quebravam as pernas dos condenados, fazendo com que eles não conseguissem respirar e acabavam morrendo por asfixia em poucos minutos. E isso era feito com uma barra de ferro que existia, uma barra de ferro enorme, que era então lançada contra as pernas dos condenados, que então morriam. Muitas outras vezes era também espetada uma lança no peito. Estes dois últimos nós vemos, por exemplo, na Bíblia. Estão descritos na Bíblia, por exemplo, acerca de Jesus, não é? De que os soldados iam para realmente matar Jesus e os dois ladrões, mas viram que Jesus já estava morto, então não lhe quebraram as pernas.
é muito curioso isso, porque lá está, permite vocês, até que não têm conhecimento histórico, perceber um bocadinho deste esquema. Não é? Mas aos ladrões, por exemplo, já quebraram as pernas, de forma que eles morreram em poucos minutos. Algo também interessante, até para podermos terminar esta parte descritiva, não é que depois que então eles eram mortos, os guardas podiam sair. Não é? E os corpos não eram retirados da cruz. Muito raramente eram retirados. Normalmente ficavam sempre ali, de forma a existir predação animal, portanto, os animais poderem comer os corpos dos condenados, ou então apodrecerem com o tempo, com os elementos, e então ficavam ali. No caso, por exemplo, de Jesus, que temos essa fonte primária da Bíblia, fonte primária porque foi escrita por pessoas que viram, sabemos que Jesus foi retirado da cruz, mas isso não era frequente. Não era frequente. Embora, por exemplo, o Gideão de Aná, aquele tal que falei antes, também foi retirado da cruz. Então, isso era, às vezes acontecia, mas não era frequente. Então, caros amigos, era um método brutal. A pessoa, se estivesse em bom estado físico, podia ficar ali dias. E vocês podem me perguntar, Ricardo, mas só conhecemos esta coisa da crucificação apenas com Jesus e Heródoto? Não. Na verdade, não. Sabemos que Alexandre o Grande, por exemplo, usava muito a crucificação. Era o seu método de morte, de dar a morte, preferido ou predileto, se quiser. Pessoas, por exemplo, ele mandou crucificar, por exemplo, o seu biógrafo ou o seu médico também, porque o médico não tinha conseguido salvar um amigo dele. Então foi crucificado e morto dessa forma. O biógrafo também foi crucificado porque não tinha metido uma coisa que ele queria na biografia dele. Então, Alexandre o Grande usava muito a crucificação. Porém, outras pessoas não usavam, como os gregos. Não é? Os gregos usavam muito raramente. Mas pessoas como Alexandre o Grande usavam. Por exemplo, em Roma, tirando a parte de Jesus, sabemos que ele era frequentemente usado. Há muitos casos de escravos que eram crucificados. Por exemplo, pessoas como Jesus foram crucificadas, mas depois também tínhamos grupos inteiros, não é? Como aquele caso que eu falei há pouco, dos 400 escravos. Não é? Ou, por exemplo, dos mais de 6.000 que foram crucificados só num dia por causa da revolta dos Espartacos. Não é? E temos outros, por exemplo, figuras como São Pedro foram crucificadas, como Santo André foram crucificadas. Santo André até deu origem àquela cruz invertida. Figuras como, por exemplo, alguns na China, ainda no período imperial, eram crucificados também. E até no islamismo, a cruz era utilizada. Na verdade, o Islão tem em algumas sentenças, né, o uso da crucificação desde o tempo, alguns dizem de Maomé, outros dizem que seria posterior, mas a verdade é que a possibilidade de crucificação era possível. E é possível até hoje em alguns países.
Por exemplo, na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irão, há quem diga que ainda se fazem por lá hoje, e portanto, em outros talvez. Mas estes são alguns dos países que ainda, inclusive, é possível vocês, no Sudão do Sul também, do Sul não, peço desculpa, no Sudão do Norte, né? No Sudão, ainda é possível também morrer por crucificação. Então, a cruz ainda hoje é possibilidade de morte para algumas pessoas. O último caso que temos registado ou notícia de execução por crucificação remete a 2014 na Arábia Saudita. Embora a pessoa aparentemente foi decapitada primeiro e depois é que foi crucificada. A todos os efeitos, foi feita uma crucificação na Arábia Saudita. Então, nós vemos, caros amigos, que era uma pena do passado, infelizmente, do presente. É uma pena que é extremamente dolorosa. É extremamente dolorosa porque a pessoa nem capacidade de defesa tem. Hoje, caros amigos, vocês ficaram a conhecer um bocadinho melhor como eram feitas as crucificações, algumas particularidades, ficam também a saber que é usada até hoje. E nós hoje ficamos por aqui, neste seu programa, neste seu episódio, hoje sobre as crucificações ao longo da história. E você, afinal, ficou a saber que, infelizmente, até aos dias de hoje é esta possibilidade em alguns países do mundo. Eu vou então ficando por aqui. Fiquem bem. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau.